Olá, meu irmão, olá, minha irmã, tudo na doce paz de Cristo? Tá tudo bem com você? Você está se cuidando? Cuide-se. É claro que nós temos que nos cuidar o tempo todo, mas agora, neste período, aí sim, cuide-se, porque se eu cuidar de mim, se você cuidar de si, Deus cuidará de mim e de você. Legal? Vamos aos nossos arrazoandos, serão 4, sobre a lição 11 da nossa editora Betel, celebrando a palavra de Deus. O primeiro arrazoando é sobre aspectos gerais do Salmo 119. Alguns destaques. Por exemplo, ele fica ao lado do Salmo 118, que é o capítulo central da Bíblia. Isso quer dizer, então, que se a pessoa abrir a Bíblia no meio, ela tem tudo para encontrar o Salmo 119, porque é muito maior do que o Salmo 118. São 176 versículos de louvor, de exaltação, de celebração, de festejo sobre a palavra de Deus. Então, se a pessoa abrir ali no meio, vai encontrar o alimento para a sua alma. Porque para o nosso organismo, o alimento é comida. Para a nossa alma, o alimento é a palavra de Deus. E aí então a pessoa vai ter acesso à palavra de Deus. Lá no Salmo 119, nos 176 versículos, que na verdade é um acróstico, né, aquele salmo, são 22 estrofes com 8 versículos cada. E cada estrofe começa com uma letra do alfabeto hebraico. E aí a pessoa vai ter contato com alimento para a sua alma. E lá no Salmo 119, a palavra de Deus tem vários conceitos. Na verdade são 10 conceitos. E aí nós vamos ver, lendo o Salmo, um exemplo lindíssimo daquele recurso literário chamado paralelismo, que é dizer a mesma coisa com palavras diferentes, com palavras sinônimas. E lá então nós vamos ter vários sinônimos para a palavra de Deus. 10. Por exemplo, é a palavra da boca do Senhor. São os retos juízos do Senhor. São os preceitos de Deus, são os mandamentos do Senhor, são os decretos de Deus, são os testemunhos do Senhor. E há outras expressões sinônimas, todas se referindo à palavra de Deus. Um aspecto também interessante aqui é que a palavra de Deus, quando o Salmo foi feito, se refere aos 5 primeiros livros do Novo Testamento, ao Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É a Torá para os judeus, que quer dizer ensino, instrução, lei, ordenanças, mandamentos, princípios morais que devem ser preservados e princípios espirituais que também devem ser preservados. Porque a Torá, na verdade, os 5 primeiros livros da Bíblia, nós podemos resumir a lei do Senhor em 2 tábuas, as 2 tábuas da lei. Em uma tábua, na primeira, nós temos 4 mandamentos. Na segunda tábua, nós temos 6 mandamentos. Então, são os 10 mandamentos, que recebe o nome grego de decálogo. São 10 leis. Interessante que na primeira tábua, nós temos 4 leis que se referem à relação do homem com Deus. Não terás outro Deus diante de ti.
não farás imagem de escultura diante de ti, não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e, uma versão minha para o quarto mandamento, encontre tempo para mim, ou guarde o sábado para estar comigo. Na segunda tábua, nós temos 6 mandamentos que dizem respeito à relação do homem com o homem. Honra teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Ou seja, o homem respeitando o homem. O certo é o seguinte: se o homem se relaciona bem com Deus, ele vai se relacionar bem com o homem. Agora, se o homem não se relacionar bem com Deus, sem dúvida, ele não vai ter tantas condições de se relacionar bem com o homem. E nós podemos resumir a lei em 2 mandamentos. Jesus resumiu a lei. Há 2 mandamentos que resumem toda a lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as suas forças, com todo o teu sentimento e com todo o teu entendimento. E o segundo, amarás ao próximo como a si mesmo. É o resumo da lei. E só esse resumo já diz tudo. O que Deus quer para todos os homens são 2 coisas mínimas. Primeira, que se relacionem com Ele. Segunda, que se relacionem bem com o próximo. Pronto, está tudo resolvido. Não há violência, não há desrespeito, não há injustiça, cumprindo esses 2 mandamentos. Agora, os filhos de Israel são também considerados o povo do livro. De que livro? Da Bíblia. É claro que aqui no Salmo, como nós falamos, se refere apenas à Torá. Mas para nós hoje se refere a toda a Bíblia, o conjunto de livros sagrados. Nós temos a nossa Bíblia. Os judeus têm também um livro que podemos dizer que é a Bíblia deles, que é a Taná, que temos lá o Pentateuco, os profetas e os escritos, os demais livros, que na verdade compõem um livro chamado As Escrituras, a Bíblia. E o povo judeu é chamado de um povo do livro porque é um povo que se aplica a ler, estudar, meditar sobre e a memorizar as palavras do livro, da Bíblia. Todos. Mas não sei se você já ouviu alguém dizer por aí o seguinte: eu não vou estudar a Bíblia não, vou entrar em seminário, entrar em curso teológico, para quê? Eu não vou ser pastor? Eu não vou ser pregador? Fica parecendo que só tem que ler, estudar, meditar sobre a Bíblia e memorizá-la e estudá-la quem vai pregar ou quem vai pastorear. Não, a palavra de Deus é o alimento para a nossa alma. E se eu sirvo a Deus, a palavra dele, eu preciso buscar conhecê-la. Nunca tivemos tanto tempo para ler, estudar, meditar sobre a palavra de Deus como estamos tendo agora. Então, aproveite, meu irmão, aproveite, minha irmã. Ame este livro, leia-o, estude-o e vamos para o segundo passo, que é a aplicação disso na nossa vida e a comunicação do que aplicamos à nossa vida aos demais, por meio dos nossos atos ou por meio dos atos e das palavras. Não apenas das palavras, mas principalmente por meio dos nossos atos. O segundo arrazoando é sobre o versículo 11
do Salmo 119. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É claro que coração na Bíblia não é este órgão, este músculo que bombeia o sangue por nosso organismo todo, por meio das veias e das artérias. Não. Porque se o coração a que a Bíblia se refere for o órgão, este músculo, eu escondi a palavra lá, eu a coloquei lá. E aí digamos que eu tenho que passar por um transplante de coração, e aí? Aí eu vou ter que fazer novos estudos e guardar ali de novo, porque aquele coração que foi arrancado, com ele foi arrancada a palavra de Deus de mim? É claro que não, você sabe que não. E o pior não é nem isso, é que estudos já foram feitos para saber se houver necessidade de qual animal pode ser tirado o coração e colocá-lo no corpo humano. E você sabe o coração de qual animal que mais facilmente se adaptará ao coração humano? O coração do porco. Já pensou? Eu receber um coração de porco, quer dizer que eu vou sair roncando e forçando por aí? Não, você sabe que não. Eu vou ter que me converter de novo e voltar a ler a Bíblia para guardar a palavra de Deus ali? Também você sabe que não. O coração da Bíblia é o centro das nossas emoções, dos nossos pensamentos, das nossas decisões. Por isso que o salmista falou que guarda a palavra lá, coloca a palavra lá e deixa lá a palavra agindo lá, para que tudo que de lá sair, saia influenciado pela palavra, controlado pela palavra, limitado pela palavra, orientado pela palavra, ensinado pela palavra. Porque só assim então eu vou glorificar a Deus. E esse negócio de apenas conhecer a palavra também não resolve muita coisa, não. É bom, mas não resolve. Conheço muitas pessoas que conhecem a palavra e que estão vivendo uma vida em total desacordo com ela. Conhece, mas não a pratica, não a aplica à sua vida. E o melhor exemplo de que a palavra apenas citada, porque se conhece, não resolve, é naquele embate de Cristo com Satanás no deserto. Ambos usaram a palavra, citaram a palavra, mas na boca de um, a palavra tinha, teve e terá poder. Na boca do outro, nunca teve, jamais terá poder, porque para ele a palavra não é a verdade. Não se aplica à vida dele. Ele não aplica a palavra à sua vida. Então ela não tem poder nenhum. Na boca de Jesus a palavra sempre terá poder. Não porque ele guardou a palavra no seu coração apenas, não. Porque ele é a própria palavra transformadora, regeneradora, criadora, produtora de coisas novas. Então, na boca de Cristo, a palavra teve poder. E tanto poder teve, e tanto poder tem, e tanto poder terá, que é pela palavra que nós também enfrentamos o maligno em nome de Jesus. Então, só citar a palavra não resolve nada, não. É guardá-la, no sentido de que ela está lá, como prumo, como quem vai me orientar a fazer o que eu tenho que fazer, do jeito que eu tenho que fazer, a falar do jeito que eu tenho que falar, na hora que eu tenho que falar, a me comportar para a glória de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O terceiro arrazoando é sobre o verso 98 do Salmo 119, que vai dizer que a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor,
As palavras que vêm da boca do Senhor, os preceitos do Senhor, os decretos do Senhor, os santos e justos juízos do Senhor, me fazem sábio. Sabe o que é ser sábio para o judeu? É a pessoa que vive bem consigo mesma, com Deus e com o próximo. Este é o sábio. O sábio não é aquele que tem formação privilegiada. Não. Há pessoas que têm formação privilegiada e são, segundo a Bíblia, estultos, tolos, loucos, porque não reconhecem o mínimo que toda criatura tem que reconhecer, que não é nada, só o Criador é. Loucos têm conhecimento, mas não têm sabedoria. Quantas pessoas também que têm conhecimento e são uma topeira para você conviver com elas? São de difícil convivência. Parecem porcos espinho. Por todo lado que você chega, você leva espetada. Difícil conviver com aquela pessoa. Quantas pessoas são muito conhecedoras e vivem revoltadas consigo mesmas, não se aceitam, não se suportam, não conseguem conviver consigo próprias, não gostam do seu corpo, não gostam, com essa ideologia de gênero, agora pessoas em crise com o seu próprio corpo. É o homem que está no corpo de uma mulher, a mulher que está no corpo do homem, e fica esse negócio, isso é tudo conflito, briga, a pessoa não se aceita, não aceita quem é, não tem paz consigo própria, não vive bem consigo mesma. E são às vezes pessoas altamente intelectuais, mas não são sábias. Agora, mesmo o analfabeto pode ser sábio. Sabe como? Vivendo bem consigo mesmo, vivendo bem com Deus, vivendo bem com o próximo. O sábio para os hebreus era uma pessoa assim. Eu vivo bem comigo, eu vivo bem com Deus e vivo bem com o próximo. Este é o sábio. E o Salmo 119 diz que conhecer a palavra de Deus, vivê-la, aplicá-la à nossa vida, torna qualquer um de nós sábio. O quarto arrazoando é sobre o verso 105 do Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sem luz não caminhamos. Por isso que de dia caminhamos sob a luz do sol. À noite tem que ter um farol, tem que ter uma lanterna, tem que ter uma lâmpada, tem que ter no mínimo a luz da lua, porque senão não dá para caminhar. E se caminharmos no escuro, nós vamos nos acidentar. Estamos numa caminhada, todos os seres humanos, para o céu ou para o inferno. Alguns, a sua trajetória neste mundo é muito rápida, como um foguete. Outros, uma trajetória lenta. Por isso que alguns vivem poucos anos, outros vivem mais anos, mas todos estamos caminhando para o céu ou para o inferno. Nesta caminhada, precisamos de luz. A luz nos mostra o caminho que estamos seguindo e para onde estamos indo. Não adianta eu querer me enganar. Se eu estou caminhando por um caminho trevoso, cheio de trevas, é claro que este caminho vai me levar para o lugar
trevoso, cheio de trevas. Agora, se eu estou caminhando por um caminho iluminado, cheio de luz, este caminho vai me levar a um lugar iluminado e cheio de luz. Não adianta eu querer andar num caminho escuro, fazendo coisas ocultas, escondidas, coisas que minha esposa não pode ver, meu pai não pode ver, meu professor não pode ver, a polícia não pode ver. Eu estou em treva, eu estou escondendo. As trevas também comunicam essa ideia do oculto, do escondido, do que ninguém pode ver. A luz comunica o contrário, é o que todos podem ver. Está às escâncaras, está para todos verem. Caminho de luz. A palavra de Deus é luz. Então ela vai iluminar o nosso caminho e vai nos dizer: este caminho pelo qual você está caminhando é um caminho de trevas. Saia desse caminho. Entre por este aqui, é o caminho de luz. Porque se eu ando no caminho de luz, tudo que eu faço pode ser visto. Agora, muita gente se engana achando que porque anda no caminho escuro, trevoso, tenebroso, obscuro, oculto, ninguém está vendo o que ele está fazendo. Há um ser que tudo vê, que tudo observa, que tudo anota e que um dia vai querer prestar contas conosco. Por isso, a palavra de Deus é luz, ilumina, mostra, clareia. E quem anda por um caminho iluminado pela palavra de Deus, caminha para um lugar iluminado, com a presença de Deus. Quem caminha por um caminho escuro, sem luz, caminha para um lugar escuro e sem luz, e sem a presença de Deus. Porque Deus é luz, Jesus é o sol da justiça, iluminação plena e total. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude. Cuide-se, continue se cuidando. E se você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se. Faça um comentário. E até o nosso próximo Arrazoando. EBD Betel. Em nome de Jesus. Amém.